Certo, nesse vídeo a gente vai conhecer um pouco sobre o Anime Blend Space. O Anime Blend Space ele serve justamente para você programar todos os eventos de animações que você quer ativar. Um exemplo, na Unreal Engine, quando você cria um personagem, você precisa separar entre a programação do personagem e as animações que você pode executar dentro dele. Vamos então criar o nosso primeiro projeto aqui. Então, como a gente já tem configurado boa parte do personagem, o que a gente precisa fazer basicamente é o quê? Vamos voltar só uma pasta aqui para organizar melhor as coisas. E aqui mesmo, eu vou dar um botão direito, vou vir em Animation e vou pegar um Animation Blueprint. O que acontece quando eu marco esse cara aqui? Ele vai perguntar a quem você quer construir esse Anime Blend Space, nossos esquemas de animações no caso. Então eu vou atribuir ao Paladino, vou dar um OK, e aqui está. Eu costumo botar a tecla, dar o nome de A e B, né, Anime Blend Space, e mais seguido do nome do personagem, para facilitar um pouco a coisa em questão de organização. Então, o que acontece? Se a gente marcar esse cara aqui e der uma olhadinha, essa é a tela do nosso esquema de animação. Então, o que acontece? Por padrão, ele traz o personagem em T, mas o princípio desse cara aqui é você poder programar todos os eventos de animações que podem ocorrer. Um exemplo, vamos imaginar que o nosso personagem sabe andar, atacar e pular. Então o que acontece? Vai depender muito do seu projeto, mas vamos dizer que nesse projeto você não pode atacar se você estiver no ar pulando. Então esse cara te ajuda a fazer essa programação. Se você não utilizasse esse cara aqui, você teria que programar evento por evento e dizer: se você está nessa situação, você não pode executar as demais situações. Então, tipo, te daria um maior trabalho para programar esse cara. Então, esse Anime Blend Space já te facilita nesse sentido. Você pode programar as ações seguintes que teu personagem pode executar. Ou seja, sei lá, eu tô andando e eu pulei, se eu ficar apertando o botão de atacar, ele não vai atacar enquanto ele não terminar a animação de pular, certo? Então vamos ver como é que esse cara funciona na prática. Então, por padrão ele já deixa ter o output pose, né? Esse é o estado final, né? Tanto que o nome é output aqui. Então é o final mesmo que acontece aqui. Então o que você vai fazer? É pegar esse símbolo de pessoa aqui do result, trazer ele para cá e procurar pelo state machine, estado de máquina, né? E a gente vai marcar essa única opção que a gente tem. Marcou aqui, a gente vai vir dentro desse cara aqui, né? Pode ver que ele fica um pouco complexo, mas é bem simples. Você pode voltar, pode acessar. Né? Ele vai criando aqui uma árvore de lugar que você está indo. Então, a princípio, eu vou criar um estado, ou seja, o meu idle walk run. Para quem não lembra, esse idle walk run eu vou colocar justamente aquela animação que a gente tinha feito aqui, que a gente fica transitando do zero para um valor mais, digamos assim, metade, e ele correndo. Então, no momento que a gente acessa esse cara aqui, né, vamos ver que a gente vai acessando mais camada dentro de camada, né, então a gente está aqui agora. O que eu vou fazer é justamente arrastar aquela animação que a gente criou. Pode ver que ele já deixa toda a lista, né, que pertence a esse personagem aqui. E aqui tá. Então, eu vou botar pessoa com pessoa aqui e pronto. Porém, o que acontece? Aqui vem um pouco de conceito de programação. Eu estou usando a variável do tipo float, que são números flutuantes, né, que ele trabalha com casa de vírgula, né, a gente pode ver aqui. E o que acontece se eu der um compilar aqui? Pode ver que no meu Anime Preview Editor eu não tenho nenhum acesso de variável ainda, porque essa variável que está sendo representada aqui pertence justamente ao momento que a gente está dando shift aqui, né, e tentando dar uma olhada na nossa animação. Então, como é que eu faço para passar um valor para esse cara aqui, né? Porque aqui eu tô fazendo na mão, né? Eu tô passando aqui direto, tô testando, né? Não tô fazendo dinamicamente esse processo ainda. Então, como é que faz? Como eu já tenho essa saída aqui, né? Ele tá pedindo um valor, né? O que eu tenho que fazer é dar uma forma de deixar dinâmico esse cara aqui. Como é que eu deixo dinâmica essa variável? Simples. Eu vou dar um promove to variable, ou seja, eu vou criar uma variável. Essa variável pertence a essa Anime Blend Space, tá bom? Tanto que ele criou minha variável aqui. E vou até mudar o nome dela, por sinal. Vou botar de Speed Anime Blend Space. Para diferenciar, eu sei que essa variável pertence a essa classe e esse Speed pertence àquele momento que a gente estava criando esse cara aqui, certo? Então o que acontece? Se eu passar um valor para essa variável, né? Para quem conhece um pouco o conceito do get do set, né? Aqui eu estou dando um get, estou acessando o valor que tem nessa variável.
E quem que vai mudar essa variável no futuro? Vai ser os nossos inputs, né, do meu WSDA no caso, que vai passar o valor para essa variável. Então aqui a gente só está configurando ainda. Então, o importante é que vocês entendam que no momento que essa variável receber um input, ele vai conseguir automaticamente atualizar esse cara aqui. Tanto que eu posso testar aqui já, se eu der um compilar. Então, pode ver que ele já criou minha variável aqui, e eu consigo testar esse cara. Então, eu seguro o Ctrl e arrasto meu mouse aqui em cima, clicando. Então, pode ver que ele vai ganhando valor. O ideal é que ele chegue até 375, então conforme ele vai ganhando input aqui, ele vai caminhando ali no lado esquerdo. Então passou do 375, ele não adianta, né? Porque ele já está na velocidade máxima dele. E ele está aqui, correndo. E esse que é a mágica. Então quando a gente solta a tecla de movimentação, ele chega para o zero, né? Então ele atinge o zero. Se eu aperto alguma tecla, ou ele vai ganhar aquele 375, ou se for no analógico, ele vai ganhar um meio termo entre 0 e 375. Ok? Então, nós passamos o valor para o speed Anime Blend Space e automaticamente o Anime Blend Space já atualiza a nossa animação do Idle Walk Run, passando o valor direto para cá, como a gente faz esse teste, certo? Então vamos para o próximo passo. Depois que a gente cria essas variáveis, a gente precisa fazer um pouco da validação da programação. Lógico, nosso personagem está muito simples aqui, então eu vou dar uma explicada do que seria possível fazer a partir daqui. Um exemplo, se seu personagem tivesse uma animação de atacar, você faria justamente aqui essa animação. Então eu adicionaria um estado, daria um nome aqui, atacar, e a gente pode desenhar toda a árvore dele. Um exemplo, você tem um combo, né? Então você vai vir aqui adicionar o atacar 02 e aqui tá. E a gente vem voltando. Então a gente sempre precisa, não é obrigatório voltar, né? Você pode terminar o teu processo aqui, mas aqui eu preciso que ele de alguma forma volte para esse estado. Então eu vou, se eu conseguir atacar, significa que ou eu posso voltar para uma Idle Walk Run, vamos dizer assim que eu preciso apertar 2 vezes o bolinha para ele fazer o combo 2. Então apertei o bolinha uma vez, ele está aqui. Aí você dá uma questão de milésimos pro jogador poder apertar o bolinha de novo. Se ele apertar o bolinha de novo, você vai pro combo 2. Terminou o combo 2, ele volta pro atacar. Não faz muito sentido ele voltar aqui, então eu vou fazer o seguinte. Então, quando ele termina o combo 2, automaticamente é mais legal ele voltar direto aqui para o nosso Idle Walk Roll, ou seja, acabou, você só consegue fazer esse combo uma vez. É aquilo, vai depender muito do teu jogo. Outro processo também você pode tipo pular, né, vamos dizer assim. Pular. Lógico que o pular não vai ser tão simples assim, tá? Você precisa... Mais pra frente eu vou explicar o conceito, mas o pular ele é feito geralmente em etapas, que são geralmente em 3 partes. Por que 3 partes? Porque você precisa da animação dele começando a pular, né? E depois você precisa da animação dele transitando no ar, porque vai depender da altura que você pulou, então você vai levar uns X tempos pra ficar no ar. Encostou no chão, faz a animação dele encostando no chão e volta pra cá. Tá vendo como vai ficando mais complexo a tua árvore aqui de ações que você pode fazer? Então é isso que é o segredo. Se você estivesse programando na mão, você teria que fazer tudo isso aqui na raça, vamos dizer assim. Você teria que criar esses estados, falar, você não pode fazer essa animação porque você está aqui no Atacar 01. Se você está na Atacar 01 aqui, você tem a opção de voltar para o Idle Walk Run ou voltar, ou ir, né, seguir aqui para o Atacar 02. Então esse cara aqui te ajuda muito a você fazer essa árvore de decisões do que você pode ou não fazer, dependendo do input que você recebe. O básico é que o Idle Walk Run você pode ir para todas as animações e por aí vai, certo? Então, como o nosso projeto é um pouco mais simples, né, pretendo no futuro fazer algo mais complexo com essas árvores aqui de decisão, mas vamos ficar só no nosso Idle Walk Run por enquanto. O outro processo aqui é, nesse momento aqui você só desenhou, tá? Você só desenhou as ações que você pode fazer. Ainda precisa programar um pouco a ação de movimentação do personagem para assim atingir essas alterações aqui. Então o que acontece? Se a gente estava no New State Machine, a gente pode vir no Event Graph. Aqui realmente é a parte que você programa esses eventos. Ou seja, a gente tem uma variável do tipo loop. Para que ela serve? Ela vai sempre verificar qual é a animação que ela tem que executar. Por isso que ela é um loop, então ela vai executar a todo momento aqui uma requisição, né, para ver qual que ela precisa fazer. E aqui eu tentar target pawn owner, ou seja, tentar pegar o dono do peão, ou seja, um personagem jogável no caso ali. Aí entra um pouco no conceito de orientação objeto, tá?
porque a gente está trabalhando com esse azul aqui. Então tenha em mente que toda vez que você vê esse azul aqui, a gente está falando de orientação a objeto, porque teu personagem você pode ter vários no cenário. Porém, esse aqui ele garante que ele vai estar sempre singularizando qual ele deve trabalhar. Por isso todo mundo recebe o mesmo tratamento, certo? Mas fiquem tranquilos, isso aqui é um conceito mais um pouco de orientação a objeto. Vou estar trazendo outros vídeos que explicam um pouco melhor essa parte de orientação a objeto. Mas o importante é que você entenda que esse cara faz a mágica de saber singularizar o personagem que está no cenário, ok? Então a gente vai chamar um cara chamado isValid. A gente vai chamar com interrogação. Esse isValid, ele faz a mágica de tentar verificar se esse personagem realmente está no cenário, para não precisar executar outras ações. Eu falo, se o personagem não existe no cenário, não tem por que eu fazer a próxima ação. Porém, ele também tem o falso aqui, se ele não existir no cenário. Aí você pode dar um outro tratamento aqui, certo? Então o que acontece? Se o meu personagem realmente existir no cenário, o isValid vai dar como positivo, e assim eu vou acessar como set aqui no caso. Opa, get não. Eu vou acessar como set aqui o meu speed anime blend space. Porque eu vou fazer o seguinte, eu preciso atualizar esse cara aqui dinamicamente. Lógico que eu estou fazendo hardcode, né? Eu estou passando na mão. Quem vai fazer esse cara aqui é a programação. A gente já vai conhecer a classe depois. Então o que acontece? Esse cara está sempre requisitando para verificar qual é a animação que ele tem que fazer. O isValid verifica se o personagem realmente existe no cenário. E aqui vem a nossa mágica. Então, a princípio, eu vou pedir para executar uma conta aqui, né? Um algoritmo, né? Vamos dizer assim. Que é o seguinte. Desse cara aqui do getPawnOwner, eu vou precisar get movement component. Ou seja, aqui eu tenho o componente de movimentação do personagem, certo? E aqui eu tenho também, eu vou precisar da velocidade dele. Então, get velocity. Opa, velocity. Certo? Então eu consigo aceitar tanto o movimento como a velocidade do personagem, do cara que está vindo aqui, ok? Porém, da velocidade, para eu pegar a velocidade e chamar direto aqui, eu não consigo, porque velocidade trabalha no sentido de vetor, ou seja, ele tem tanto frente e lado, né? Que é representado pela cor amarela. Para eu pegar somente o vetor, vamos dizer assim, de frente desse cara aqui para velocidade, né? Ou seja, estou apertando o input, estou recebendo uma velocidade, né? Independente da posição no mundo, eu vou pegar o cara chamado vector length, né? Tamanho do vetor. Ou seja, esse tamanho do vetor realmente consegue acessar a velocidade do personagem. Então, o que acontece? Como ele é um valor float aqui, aí sim eu já consigo passar para a velocidade. O básico para fazer o personagem funcionar é justamente isso daqui. Componente de movimentação, velocidade, transforma a velocidade do vetor em um valor flutuante, né, para você poder realmente atualizar a tua velocidade aqui, e que é o vector length, é o tamanho do vetor, né? Então a gente conseguiu passar para cá. Isso é o suficiente para fazer o nosso Anime Blend Space funcionar por enquanto. Lógico, é um processo bem simples, né? A gente não tem aquela árvore de decisão ainda. O que é importante para nós é fazer só o personagem poder receber o input por aqui, ó. Então na hora que a gente apertar qualquer tecla de movimentação, isso garante que ele vá atualizar o nosso personagem. A partir do momento que você programou o personagem, fez o input, ele vai conseguir receber por aqui, ó. Ele vai entender que você recebeu um input ali e aumentou a velocidade. Tudo bem? Esse vídeo fica por aqui e até a próxima, pessoal.